Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, Chico Xavier. Estamos iniciando essa nova jornada, percorrendo esses caminhos que Emmanuel pavimentou para nós. Primeiramente, em textos que estavam dispersos pelos vários instrumentos de divulgação da doutrina, mas que depois foram compilados em obras, iniciando em Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Pão Nosso, Vinha de Luz, Ceifa de Luz, Palavras de Vida Eterna, Livro da Esperança. São obras nas quais Emmanuel interpreta textos sagrados. Mas Emmanuel, ele tem estratégias. Com esses textos rápidos, ele busca divulgar a doutrina espírita para aqueles que ainda não tiveram oportunidade de acessar o conteúdo mais profundo do espiritismo. Então ele inaugura o marketing de folhetos que viria a ser muito utilizado pelo mercado, pela política, mas que foi inaugurado por Emmanuel no ano de 1972, se eu não me engano. Um escritor francês, François Richaudot, ele lançou um livro denominado Legibilidade, no qual ele fala da importância de se escrever textos cuja possibilidade de serem interpretados pela faixa do entendimento mediano fosse utilizado. Então ele descreve, na verdade, nesse livro Legibilidade, a técnica que Emmanuel já usava desde 1935, com esses textos rápidos. Emmanuel deseja com isso chamar a atenção do leitor incipiente, iniciante e também ainda ignorante com relação à doutrina espírita para a mensagem do Consolador. Mas nós vemos também que esses textos, eles estão encadeados. É comum que venhamos a lê-los de forma aleatória, e não há nenhum problema nisso. Mas quando nós nos detemos na obra que ele compilou, todas essas obras que nós falamos, e que a primeira é Caminho, Verdade e Vida, nós vemos que os textos eles se complementam. Ao compilar esses folhetos, Emmanuel deu-lhes uma ordem, uma hierarquia. Então, muitas vezes abrimos ao acaso e aquela primeira mensagem nem sempre vai responder à nossa expectativa. Mas se continuarmos a lendo a próxima e a outra, nós vamos vendo que quando elas se conectam, as respostas que precisamos estão ali. Então nós vamos começar essa viagem, uma longa viagem. E Emmanuel começa chamando a nossa atenção para a interpretação dos textos sagrados. Então ele fala interpretação dos textos sagrados. Sabendo primeiramente isto,
que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres, como o verbo do princípio, penetrando o mundo há quase 20 séculos. Na verdade, há mais de 20 séculos, porque já estamos no século 21. Lutas sanguinárias, guerras de extermínio, calamidades sociais não lhe modificaram um tio nas palavras que se atualizam cada vez mais. Com a evolução multiforme da Terra, tempestades de sangue e lágrima nada mais fizeram do que lhes avivar a grandeza. Entretanto, sempre tardios no aproveitamento das oportunidades preciosas, muitas vezes, no curso das existências renovadas, temos desprezado o caminho, indiferentes ante os patrimônios da verdade e da vida. O Senhor, contudo, nunca nos deixou desamparados. Cada dia, reforma os títulos de tolerância para com as nossas dívidas. Todavia, é de nosso interesse levantar o padrão da vontade, estabelecer disciplina para uso pessoal e reeducar a nós mesmos ao contato do Mestre Divino. Ele é um amigo generoso, mas tantas vezes lhe olvidamos o conselho que somos suscetíveis de atingir zonas obscuras de adiamento indefinível de nossa iluminação interior para a vida eterna. No propósito de valorizar o ensejo de serviço, organizamos este humilde trabalho interpretativo, sem qualquer pretensão à exegese. Concatenamos apenas modesto conjunto de páginas soltas, destinadas à meditação comum. Muitos amigos estranhar-nos-ão talvez a atitude, isolando versículos e conferindo-lhes cor independente do capítulo Evangelho a que pertencem. Em certas passagens, extraímos daí somente frases pequeninas, proporcionando-lhes fisionomia especial. E em determinadas circunstâncias, as nossas considerações desvaliosas parecem contrariar as disposições do capítulo em que se inspiraram. Assim procedemos, porém, ponderando que num colar de pérolas, cada qual tem valor específico e que no imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova, cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores diretos adapta-se a determinada situação do espírito nas estradas da vida. A lição do Mestre, além disso, não constitui tão somente um impositivo para os mistérios da adoração. O Evangelho não se reduz a breviário para o genuflexório. É roteiro imprescindível para a legislação e a administração, para o serviço e para a obediência. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Muitos discípulos, nas várias escolas cristãs, entregaram-se
a perquisições teológicas, transformando os ensinos do Senhor em relíquia morta dos altares de pedra. No entanto, espero Cristo venhamos todos a converter-lhe o evangelho de amor e sabedoria em companheiro da prece, em livro escolar no aprendizado de cada dia, em fonte inspiradora de nossas mais humildes ações no trabalho comum e em código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. Embora esclareça nossos singelos objetivos, noto antecipadamente ampla perplexidade nesse ou naquele grupo de crentes. Que fazer? Temos imensas distâncias a vencer no caminho para adquirir a verdade e a vida na significação integral. Compreendamos o respeito devido ao Cristo, mas, pela própria exemplificação do Mestre, sabemos que o labor do aprendiz fiel constitui-se de adoração e trabalho, de oração e esforço próprio. Quanto ao mais, consola-nos reconhecer que os textos sagrados são dádivas do Pai a todos os seus filhos, e por isso mesmo, aqui nos reportamos as palavras sábias de Simão Pedro, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Então, em setembro de 1948, Emmanuel estava compilando esses textos que já estavam dispersos em inúmeros veículos de comunicação, do movimento espírita, da imprensa profana, caminho, verdade e vida. Então, muitas vezes, nós interpretamos essa fala de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, como se ele estivesse se autodefinindo. Entretanto, além dessa interpretação literal, nós temos que pensar que Jesus estava nos falando de um programa de trabalho, de um programa pessoal que cada um de nós deveria seguir para encontrar o sentido da sua própria vida, para ir ao encontro do seu próprio destino, caminho, significando a tarefa que trouxemos para ser realizada durante o estágio nessa estrutura mais densa na carne, caminho. Quando desviamos do caminho que traçamos para nós mesmos, seguimos atalhos que nos levam ao sofrimento, à melancolia, à depressão, porque estaremos desviados daquilo que traçamos para nós mesmos. Verdade e vida são patrimônios. Verdade significando a semente da fé que Deus nos otorgou por misericórdia, por graça, e vida, o resultado do trabalho, sabor, sentido, significado, alegria e paz, caminho, verdade e vida.